eu inicio uma série de gravações que também serão transcritas em texto. Os textos serão reunidos em um fascículo. O assunto é as eleições municipais de 2024, o PT, a democracia e as eleições de 2026. Isso promete um longo e profícuo debate. Esse debate pretendo ampliá-lo muito mais além do PT, mas também, é claro, dentro do PT, o Partido dos Trabalhadores, ao qual recentemente eu me refiliei por incitação, incentivo e encorajamento do próprio presidente Lula. O debate é fundamental. Veremos por quê. Esse fascículo tem um propósito didático, alcançar diversos públicos. O público de alunos do ensino médio e de professores do ensino médio, alunos universitários e professores universitários, membros de partidos políticos, especialmente do campo democrático. O que eu defino como campo democrático? Os partidos de esquerda democrática, que têm um compromisso de valor com a democracia, o centro democrático formado pelo PSD, PMDB, PSDB, a direita democrática, como Partido Novo, e aqueles partidos que eu descreveria como do campo dos semileais à democracia. União Brasil, o PP e também o Partido Republicano. Semileais porque, embora acreditem nos fundamentos da chamada democracia minimalista, que explicarei em seguida, todavia, eles, por evidência histórica, se aliam com governos, candidatos e fazem coalizões, composições, pessoas e partidos políticos de extrema direita, por definição autoritários e antidemocráticos, como, por exemplo, o Partido Liberal do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Qual é o grande consenso que nós podemos apresentar que reúne, no campo das ideias e dos valores, as esquerdas democráticas, o centro, a direita democrática e boa parte dos partidos e pessoas do campo que eu chamei de semileal à democracia? A democracia minimalista reúne a todos. Vamos ver por quê. O reformismo democrático que defendo aspira à democratização da democracia, isto é, sob a pedra fundamental da democracia minimalista, ocupa-se de ampliar o horizonte de ideias, valores, inclusão, direitos e corresponsabilidades, em direção a alguma forma de democracia maximalista, que também explicarei. Quais são os fundamentos da democracia minimalista? Isso é muito interessante. 1. Indivíduos livres e iguais em direitos decidem quem irá governar. Aqui nós incluímos a cláusula pétrea do liberalismo clássico, a liberdade individual. O voto é livre, o voto é secreto, o voto é inviolável. O voto não pode receber coerção. 2. Governos legitimamente eleitos têm de atuar dentro de limites que não foram por eles estabelecidos. Foram estabelecidos por uma Constituição e por uma legislação complementar ou ordinária de regulamentação. É o respeito canônico à institucionalidade constitucional, às regras do jogo. 3. As disputas políticas e eleitorais tendem a desenvolver-se como um jogo no qual não há quem leve tudo e deixe os outros sem nada, sendo, portanto, inaceitáveis a tirania da maioria e a tirania de minoria, que também existe. Por isso, nós louvamos o princípio fundamental do liberalismo clássico, a liberdade individual em todos os seus sentidos e significados. 4. A periodicidade das eleições e a igualdade razoável de condições de competição eleitoral instauram para todos
a possibilidade real da alternância no poder. Portanto, quem hoje perde, pode e deve se preparar para a próxima disputa, preservada a paz e criminalizada a violência. Por isso, a democracia é o único regime que permite que os conflitos que atravessam a sociedade sejam resolvidos de forma pacífica, isto é, por via política. Por uma coisa é desejável a polarização, posições claras de lado a lado político e a disputa aberta e intensa. Polarização é saudável. Polarização significa que pessoas e grupos e partidos têm visões de mundo diversas, mas convivem em pluralidade. Têm programas políticos de governo para resolver problemas diferentes entre si. Natural. A paixão política aflora em período de competição eleitoral e cada qual apresenta seu ideário, sua visão de mundo, seu programa político partidário, seu programa governativo. A polarização é uma coisa, o extremismo é que é deplorável, é outra. Polarização é saudável, significa que nós temos campos político-ideológicos de ideias e programas. O campo das esquerdas, o campo do centro, o campo das direitas democráticas e lá no extremo, fora da democracia, o extremismo de direita. Claro que há zonas fronteiriças, há pontos de congruência, há linhas de interseção entre esquerdas e centro, entre centro e direita democrática, entre direita democrática, centro e esquerdas democráticas. Claro, o próprio governo Lula é uma expressão disso. Há ministros de diferentes partidos semileais à democracia, partidos de direita democrática, partidos de centro, como o MDB, da ministra do Planejamento, por exemplo, dentre outros exemplos que poderia aqui citar. Então, estamos falando do campo democrático. Por isso, a democracia é o único tipo de regime, repito, que permite que os conflitos que atravessam a sociedade sejam resolvidos de forma pacífica. Pois uma coisa, repetindo, é a desejável polarização. Posições claras de lado a lado político e a disputa aberta, leal, intensa. O outro, diferente de mim, é apenas o adversário político. Outra coisa é o extremismo, a disposição e intenção de usar a democracia contra a democracia, para destruí-la por dentro, a partir da conquista, ainda que legítima, do poder. Nesse caso, o outro é visto como inimigo a ser destruído ou, no mínimo, silenciado. Em outras palavras, todos, as esquerdas e as direitas democráticas, somos minimalistas na defesa desse ideário democrático, das regras do jogo, da institucionalidade democrática. Indivíduos são livres para votar e o voto é livre, secreto e inviolável. Indivíduos eleitos e governantes eleitos vão exercer mandatos e governar dentro de regras do jogo pré-estabelecidas pela Constituição e pelas leis. Portanto, eles não têm poder para violar a Constituição e as leis. As leis podem mudar através das regras do jogo parlamentar. Fica garantida a alternância no poder, que as eleições são periódicas e são regulares, dentro das regras do jogo. Quem hoje perde, amanhã pode vencer. O presidente Lula, por exemplo, perdeu a eleição de 1989, a de 1994, a de 1998. Ganhou todas que disputou posteriormente para a presidência da República. Em certo momento, o PT perdeu com Fernando Haddad, ganhou o então presidente eleito Jair Messias Bolsonaro. Assumiu em plenitude, legitimamente. Só que depois ele quis um golpe de Estado que não aceitou as regras do jogo. Então, a democracia minimalista é a defesa plena de princípio como um valor fundamental e inviolável das regras do jogo da democracia. Mas como há partidos diferentes, visões de mundo diferentes, propostas governativas e programas político-partidários diferentes, ideologias diferentes, a democracia minimalista, que é o consenso geral entre os democratas, abre campo para as divergências,
que são as diferentes visões de mundo. É quando entra, então, a chamada democracia maximalista. Em outras palavras, todos, às esquerdas e às direitas democráticas, somos maximalistas, vez que, além da crença, defesa e prática da democracia minimalista que acabamos de apresentar, desejamos e nos empenhamos em alcançar uma forma ou de distribuição ou de restrição do poder político, das liberdades e de direito, ou, em outras palavras, mais poder para a sociedade ou mais democracia, ou, às direitas, mais poder para o mercado, Estado mínimo ou mais mercado e menos governo, para implementar políticas públicas ou ações de governo conforme os nossos valores, interesses e convicções culturais, políticas e ideológicas. O campo progressista ou do reformismo democrático ambiciona, por exemplo, e empenha-se na ação coletiva política para alcançar e consolidar a distribuição do poder político entre todas as classes sociais, e não somente nas mãos do mercado. E, simultaneamente, pela via da tributação progressiva, promover a distribuição razoável da riqueza social com base na lei, em um contexto de economia de mercado. Aspira a alcançar a elevação civil de todos e, portanto, a conquista da democracia racial e da igualdade social de gênero, o respeito à diversidade cultural, étnica, religiosa e de culto, e também de pensamento e opinião, a afluência social dos pobres à condição de classe média, portanto, uma sociedade livre, afluente e mais igualitária, sem pobreza ou desigualdade inaceitável. O direito das classes sociais aos benefícios das políticas públicas, reunidas na ideia e prática de estado de bem-estar social, incluídas aí as classes médias também e os ricos, se desejarem, tornarem-se frequentadores, usuários do Sistema Único de Saúde ou da escola pública, que nos desafia a melhorar a sua qualidade. Uma sociedade mais justa, capaz de assegurar às gerações vindouras pelo menos os mesmos direitos de que hoje desfrutamos, além de garantir aos mais desiguais e aos idosos os benefícios da política pública de bem-estar social. Garantir, portanto, a vida em pluralidade, observada a covalência ou coexistência de valores até mesmo antagônicos, assegurado pleno respeito ao pluralismo de ideias, opinião, orientações existenciais e de crença, assim como a liberdade individual, fundamentos da dignidade humana e da vida em liberdade. Portanto, o outro, diferente de mim, que pensa diferente de mim, não é inimigo, é cidadão de direitos e sujeito intencional de ação, tanto quanto eu ou você. Políticas públicas sociais redistributivas custam muito dinheiro. O dinheiro necessário vem de algum lugar, dos impostos. Esse é o núcleo duro da disputa política e ideológica leal, democrática, observadas as regras do jogo entre os partidos políticos e as classes sociais. É assim que se constrói a democracia. A política, feita com P maiúsculo, está a serviço da construção da democracia, do construtivismo político, social, cultural, da paz social, da coesão social, em meio a conflitos, mas conflitos que se resolvem dentro das regras do jogo da democracia minimalista. Todos nós, democratas, repito, para concluir, convergimos na democracia minimalista, mas divergimos na democracia maximalista. Os que querem mais mercado e menos sociedade civil, mais mercado e menos governo, mais mercado e menos bem-estar social, mais à direita, são maximalistas. Querem maximizar os interesses do mercado. É legítimo? É democrático. Como penso, é democrático no aspecto institucional, mas deixa de ser democrático na questão do acesso dos mais desiguais, dos mais pobres, aos benefícios civilizatórios do crescimento da riqueza, que afinal é produzida por todos. O maximalismo, como defende, é o reformismo democrático, esse conjunto de ideias que aqui expressamos.
Desenvolvimento econômico sustentável é, por definição, desenvolvimento econômico e social e cultural, que respeita a diversidade humana, respeita a pluralidade humana e se preocupa em enfrentar, superar a pobreza e garantir a afluência dos mais pobres. É claro, isso custa dinheiro. E o dinheiro vem de algum lugar, vem dos impostos. Então a luta política é uma luta por redistribuição permanente do poder, permanente da riqueza. Prefeitos querem mais recursos, governadores querem mais recursos, entram em conflito saudável com a presidência da República, com o governo da União. Todos queremos mais distribuição do poder, todos queremos mais distribuição da riqueza, todos. O mercado nem tanto, mas o mercado pode ser sensível, concordar pela via da negociação política. Tanto é que acabamos de votar a reforma tributária 1, de racionalização, desburocratização, simplificação, garantias de segurança jurídica, por assim dizer. A segunda fase é mais polêmica, caminha na direção da maximização da democracia. Vamos trabalhar mais alíquota de imposto de renda, mais elevada, para os muito ricos e ricos. Vamos agora, como quer o presidente da República, Lula, isenção tributária para quem tem renda até na faixa de 5 salários mínimos. Vai haver perda de receita. Como é que isso vai ser compensado? O recurso virá de algum lugar, mas a pedra de toque o tempo inteiro para que haja provisão de meios para garantir políticas públicas, políticas sociais de inclusão, mais produtividade, melhor educação, melhor saúde, melhorar o SUS, melhorar a assistência social, Minha Casa Minha Vida, políticas de inclusão, é o desenvolvimento econômico. E desenvolvimento econômico não é só crescimento, que pode ter crescimento sem distribuição social da riqueza. Queremos desenvolvimento econômico e social. Não tem nenhum problema que os muito ricos e ricos continuem muito ricos e ricos, contanto que, do ponto de vista de justiça social, paguem impostos que sejam impostos razoáveis, que não matem a galinha dos ovos de ouro, mas garantam financiamento público de políticas públicas sociais fundamentais, sem clientelismo, sem tutela, sem assistencialismo, com portas de saída, inclusive adotando o chamado empreendedorismo, que, aliás, agora, de novo, o presidente Lula acaba de lançar um formidável programa com o suporte do BNDES, exatamente um programa de crédito na veia para micro, pequenos empreendedores se emanciparem com juro que pode chegar a juro zero, sem taxação, para que eles possam criar os seus pequenos negócios individuais ou familiares ou em pequenas cooperativas. Essa é a linha. Eu fiz essa introdução para que nós nos entendamos daqui em diante, do ponto de vista conceitual. Todos os democratas somos democratas minimalistas no que respeita à institucionalidade, às regras do jogo, aos fundamentos jurídico-políticos da democracia. Mas vamos divergir sempre no maximalismo, segundo a visão de mundo, segundo as preferências, segundo os interesses, segundo as ideologias e os programas políticos dos diferentes partidos. As esquerdas e a centro-esquerda vão mais na linha do reformismo democrático, mas atentos ao desenvolvimento econômico. Os de centro vão mais na linha de uma moderação entre a centro-direita e as esquerdas. A centro-direita vai mais na linha do mercado e menos governo e, portanto, menos sociedade civil, menos distribuição de poder, menos distribuição da riqueza social. São pontos de vista diferentes, todos eles cabem perfeitamente bem dentro da democracia e vamos resolver na política, sem guerra. Conflitos são saudáveis, tensões e resoluções. Resoluções pacíficas, no diálogo, no debate, na disputa política e, em último caso, no voto, sem violência. Esse é o primeiro bloco que nós queremos lhes apresentar para daí em diante já entrarmos propriamente nas eleições municipais de 2024, chegando a 2026 e sempre tendo como foco de interesse analisar
o que hoje vive e o que se passa, quais são os dilemas, os problemas, os conflitos internos no PT e que soluções nós podemos apresentar. Eu tenho soluções a apresentar, pelo menos parciais.